Olá, tudo bem? Vamos a mais uma mensagem dos escritos bíblicos e eu vou, claro, passar um entendimento racional neste vídeo, sem religiosidade, sem tendência, sem nada, obedecendo a cronologia das fases bíblicas, respeitando as etapas já cumpridas, já realizadas dos escritos bíblicos. Eu tenho quase certeza que eu estou indo na contramão. Se eu já ia antes por pregar, por anunciar, por falar de Paulo, imagine agora falando da escatologia consumada. Então é um sentido totalmente oposto da religião. É totalmente mesmo. Então se você está incomodado aonde você está indo na religião, eu peço que você pegue sua Bíblia, pegue um papelzinho, uma caneta e anote e vá. Porque é vídeo curto esse, é vídeo direto, não vou ficar fazendo malabarismo não. Não sei se você já percebeu, mas eu não sou de ficar procurando para encher linguiça, buscando aqui, buscando ali, não. Ultimamente eu faço uma leitura, busco algumas referências que estejam alinhados com aquilo que eu estou falando. Então, vamos lá. Afinal de contas, estamos ou não no tempo da graça? Eu te pergunto isso. Estamos ou não no tempo da graça? O que você acha? Você segue os pregadores da graça? Então você está no tempo da graça. Porque quem pregou a graça foi Paulo. Mas e aí? O tempo parou em Paulo? Paulo pregou a graça se referindo até o ano 70. Mas nós hoje, nós estamos no ano 70, na primeira era cristã, ou nós estamos no ano 2022? Nós estamos depois de quase 2.000 anos. Porque nós estamos no ano 2022, então daqui a 58 anos, é isso? 58 anos? Vai fazer 2.000 anos? É essa conta? É esta conta? Nós estamos em 2022, com 8 anos vai dar 2030, com mais 40 anos vai dar 2070. Aí sim se completará os 2.000 anos. Deixa esses números para lá. Eu não vou nem editar isso aí que eu falei para trás. Parece que está errado, mas não vou nem editar. Deixa isso aí. Então olha que interessante. Pensamos, Paulo pregou, a pregação de Paulo foi para toda a eternidade? Paulo pregou para sempre? Não. De Romanos a Filemão, Hebreus, juntando as 14 epístolas, Hebreus com certeza não foi Paulo. Vamos colocar as 14 epístolas, falou da graça, falou do Cristo ressuscitado, falou da sã doutrina, correto? Para quem? Para os gentios. Hebreus, o livro de Hebreus foi falado para os judeus, por isso que o título é livro aos hebreus, carta aos hebreus. Quem eram o povo hebreu? Os israelitas, os que faziam parte das 12 tribos de Israel, os hebreus que foram tirados da escravidão do Egito. Então, ali, mas claro que ali está para nós gentios, ali está. Então o escritor ali, Paulo, aprendeu essa doutrina para pregar aos gentios. O escritor de Hebreus foi um especialista de conhecer o Antigo Testamento, assim como Paulo, e ele foi direcionado para anunciar a graça para quem? Para os que estavam na transição, saindo do legalismo de Moisés e vindo para a graça do Cristo ressuscitado. Mas e aí? Houve juízo ou não houve? Se você é um religioso, você vai falar, não, porque Jesus ainda vai voltar. Então, se Jesus ainda vai voltar, então nós estamos no tempo da graça. Estamos no tempo da graça. Mesmo os religiosos ainda lá em Jesus de Nazaré, antes da cruz, mas vamos dar uma colherzinha de chá, vamos dar uma colher, que ele está na graça também. Então estão os irmãos ouvindo Paulo na graça e os que estão na maldição, nas trevas antes da cruz, vamos colocar ele, puxar ele para o lado da graça também. Tá todo mundo, a humanidade, vamos colocar hoje no planeta tem quanto? Quase 7 bilhões de pessoas. Vamos colocar todos, tá? Índio, africano, americano, europeu, cearense, catarinense, paulista, mineiro, tá tudo ali. Vamos colocar todo mundo na graça. Mas e aí? Os religiosos dizem que Jesus vai voltar. Então, tá. Mas e um camarada igual eu, que já entendeu que houve a escatologia consumada? Eu não estou na graça. Eu não posso estar na graça pregada por Paulo. Por que não? Porque depois da escatologia foi o evangelho eterno. A graça, o que significa graça? Vamos ver aqui. Vamos ler uns versículos. Vamos aqui. Romanos, deixa eu colocar aqui. Capítulo 5, versículo 17 ao 21. Vamos ler aqui. Se a transgressão, estou utilizando o texto da NVI, se pela transgressão de um só
a morte reinou por meio dele, muito mais aqueles que recebem de Deus a imensa provisão da graça. E a dádiva da justiça reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo, correto? Vamos colocar aqui no dicionário, vamos ver aqui no dicionário Almeida o que significa graça. O amor de Deus que salva as pessoas e as conserva unidas com ele. A salvação, isso era antes da cruz. Eram os judeus, os israelitas que iriam passar pelo juízo. Então, eles seriam salvos da condenação. Nós, os filhos, nós na carne não, eu não estou falando eu na carne. Nós somos filhos de Deus no Espírito. E o Espírito não foi criado, eu tenho 55 anos, não foi criado há 55 anos. O Espírito que está em mim, Hebreus 2,14, fala que nós somos igual a Jesus. Ele teve uma experiência no corpo, no véu de um judeu, da tribo de Judá. Eu estou tendo experiência, o meu espírito é filho de Deus, porque ele é pai dos espíritos, está tendo uma experiência no véu de um gentil, no véu. Esse espírito existe antes da fundação do mundo. O espírito não foi feito há 55 anos. A carne foi feita há 55 anos, essa matéria, esse véu. Então vamos lá, vamos analisar, nós estamos aprendendo. Se pela transgressão de um só homem, Adão, reinou por meio dele muito mais aqueles que recebem de Deus a imensa provisão da graça, o amor de Deus que salva as pessoas e as conserva unidas com ele. No tempo da graça. Romanos está antes do ano 70 DC. Essas palavras de Paulo estão antes do juízo. A religião não acredita nisso. Eu estou falando para você que acha que está na graça. 2. A soma das bênçãos que uma pessoa sem merecer recebe de Deus. 3. E lembre, isso daqui é um dicionário feito por homens, por doutores, pelo entendimento deles. A influência sustentadora de Deus que permite que a pessoa salva continue fiel e firme na fé. Isso daqui tem controvérsia, porque a carne de ninguém é perfeita. Na carne ninguém consegue ser santo perante Deus. É o Espírito. A influência sustentadora de Deus que permite que a pessoa salva continue firme, fiel e firme na fé. 4. Louvor, gratidão. 5. Boa vontade, aprovação, mercê, beleza, bondade, de graça e sem pagar. Tá, então a graça aqui, o principal é o amor de Deus que salva pessoas e as conserva unidas com ele. Isso no Almeida. Aí tem outros aqui, se olhar no Russais aqui, aí tem esse Russais que é bem completo, aí tá vendo? Esse aqui fala bem completo. Mas vamos aqui então. Então vamos falar como a religião fala. Graça é o favor imerecido de Deus para nós. Não é assim que fala? É o favor imerecido. Pode ser o favor imerecido para a carne da pessoa. Porque o Espírito, não, o Espírito é dele. O Espírito veio, ele deu. E quando esse corpo tombar, esse véu volta ao pó e o Espírito volta para ele. Tá, então deixa isso para lá. Se pela transgressão de um só, a morte reinou por meio dele, muito mais aqueles que recebem de Deus a imensa provisão da graça e da dádiva da justiça reinarão em vida por meio de um só. 18. Consequentemente, assim como uma só transgressão resultou na condenação de todos os homens, uma só. Consequentemente, assim como uma só transgressão, Adão e Eva cometeu só uma transgressão. Aquela fábula, naquela metáfora, foi só. Qual foi? Desobediência. Desobediência. Consequentemente, assim como uma só transgressão resultou na condenação de todos os homens, assim também um só ato de justiça resultou na justificação que traz vida a todos os homens. 19. Logo, assim como por meio da desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim também por meio da obediência de um único homem, muitos serão feitos justos. 20. A lei foi introduzida. Paulo, se você prestar atenção nos argumentos de Paulo, Paulo tratava muito pela natureza carnal das pessoas. Procura para você ver, quando você estiver lendo, você vê isso. Mesmo ele lá em Efésios, em algum lugar ele falou que ele existe mesmo antes da fundação do mundo, mas tem partes que dá-se a entender que é muito falado a respeito da carne, do exterior. Mas, porém, você pega, ele mesmo falou em Romanos, agora eu não me lembro aonde, que na carne, eu acho que é Romanos 7, 13, 7 alguma coisa, ele falou que na carne dele ele falou que não habitava bem nenhum. Então ele sabia. E o Espírito é a igreja gloriosa de Cristo. Você vê? Então, Paulo, tem horas que você tem entendimento que ele fala da carne, tem hora que ele fala do Espírito.
A lei foi introduzida para que a transgressão fosse ressaltada, mas onde aumentou o pecado, transbordou a graça. A fim de que, assim como o pecado reinou na morte, também a graça reine pela justiça para... Vamos aqui. A fim de que, assim como o perdão reinou na morte, também a graça reine pela justiça para conceder vida eterna mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Preste bem atenção aqui. Você está seguindo a graça. Aleluia, glória a Deus, louvado seja, graça e paz, paz do Senhor, a graça. Graça e paz. Jesus de Nazaré falou, paz. Quando você entrasse no lugar, paz seja dada a essa casa. Veio para Paulo, graça e paz. Aí juntou a graça e a paz. Mas olha que interessante, olha que interessante. Por isso que meu vídeo, no final, a tendência dele é ser sempre prolixo. Finalzinho vai ter sempre, porque o que eu vou falar, você já deve estar do outro lado. Aí eu até sei o que ele vai falar. Porque o que quebra isso daqui, esse entendimento, o que você consegue entender esse entendimento até quando foi isso daqui, a fim de que, assim como o pecado reinou na morte, também a graça reine pela justiça para conceder vida eterna mediante Jesus Cristo nosso Senhor. Então aqui Paulo estava falando que a graça era ter vida em Jesus Cristo, no ressuscitado, correto? Correto. Aí eu te pergunto, aqui já tinha sido estabelecido a justiça eterna? Aqui já já acontecido, já Daniel capítulo 9, versículo 24? Aqui tinha sido estabelecida a justiça eterna? Aqui tinha tirado os pecados, as transgressões? O símbolo maior da lei não estava de pé aqui ainda? Não era o templo? O templo foi derrubado no ano 70? Então aqui estava sendo pregado aos gentios que o Cristo ressuscitado era a vida, que salvava. Não mais Jesus de Nazaré. Jesus de Nazaré disse aos judeus, eu sou o caminho, a verdade e a vida, para os israelitas. O Cristo ressuscitado veio para os gentios. Assim, Paulo recebeu esse entendimento para ele. Então, respeitando as épocas, a sabedoria que o Espírito tem nos dado, respeitando as fases. Isso daqui, sabe isso aqui? Vamos colocar que eu fosse fazer uma pregação. Sabe para quem que serve essa pregação? Vamos colocar panos em pratos de... Isso daqui serve para pregar a um religioso. Isso serve para alguém que está lá em Jesus de Nazaré. Aí sim, aí eu digo a você, eu sou um pregador da graça. Mas eu não sou mais. Eu estou falando isso para alguém que já saiu, o entendimento que já saiu de Jesus de Nazaré e está no Cristo ressuscitado. Você que está do outro lado, você já não frequenta nem sinagoga, você já está nesse ponto. Você já entendeu que Cristo já voltou, você entendeu que Paulo foi separado para pregar as boas novas aos gentios, você entendeu isso. Você já entendeu até que o juízo final já aconteceu, mas você ainda, às vezes, não está conseguindo ter esse discernimento. Que nem, quando você estiver falando, você e um amigo seu, um parente seu, que está na graça do Cristo ressuscitado, você usa isso perfeitamente. Não, você usa isso aqui perfeitamente, ele vai entender. Você vai usar isso a favor, falar para um evangélico, para um religioso, ele já vai colocar um pé atrás. Não, eu tenho que obedecer Jesus de Nazaré. Eu tenho que praticar o batismo porque Jesus de Nazaré batizou. Eu tenho que comer pão e beber suco porque ele participou da Páscoa judaica. Eu tenho. Mas aqui, quando você já estiver avançado mais no entendimento, você vai falar com um irmão seu que está na graça, que está seguindo os ensinamentos, a doutrina da sã doutrina de Paulo, só que já tendo um pé na escatologia consumada. Você já vai estar falando para esse irmão seu que já está no meio caminho, que depois disso tem uma coisa mais maravilhosa ainda. Opa, tem sim. A fim de que, assim como o pecado reinou na morte, também a graça reine pela justiça para conceder vida eterna, mediante Jesus Cristo nosso Senhor. Olha que palavra maravilhosa, bonita. Para um pregador da graça, isso é espetacular. Mas e para quem anuncia escatologia consumada? E aí? Isso daqui serve para quem já está tendo conhecimento do evangelho eterno? Isso aqui? Não, isso aqui já ficou um pouquinho para trás. Isso daqui é uma pregação para o religioso.
Isso daqui é se reunir como igreja e falar para alguém que está na religião para aprender da graça de Cristo. Agora, quem já está com o pé, já está adiantado, vamos para lá. Apocalipse capítulo 21, do 1 ao 6. Aqui está o conhecimento, o entendimento perfeito para os que já estão avançados no conhecimento. Quem está aqui já não está mais na graça. É isso que de uns dias para cá vem amadurecendo na mente. Um dia, 6 meses atrás, não sei, alguém colocou assim, irmão, você já conseguiu perceber que nós não estamos mais na graça? Eu não respondi, se eu respondi ele, eu falei, não, alguma coisa assim, não concordando com ele. Mas aí eu vai estudando, e você consegue entender. Nós não estamos mais na graça. Não estamos, não. Quando você tem o conhecimento da escatologia consumada, você não está mais na graça. Porque, voltando lá, o que está escrito aqui? Vamos voltar. Eu peguei só esse versículo aqui, eu não busquei nada. Outra parte. Veja, o 20 e o 21. A lei foi introduzida para que a transgressão fosse ressaltada. Mas, onde aumentou o pecado, transbordou a graça. Pecado o que era? Era a transgressão de Moisés. A fim de que, assim como o pecado reinou na morte, também a graça reine pela justiça para conceder vida eterna mediante Jesus Cristo nosso Senhor. Sabe o que você está conseguindo entender? Quando você vem para cá e lê isso daqui, então vi novos céus e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado e o mar já não existia. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia dos céus da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. 3. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão os seus povos. Aqui o que já não é mais graça. O próprio estará com eles e será o seu Deus. Deixa eu colocar isso aqui na Bíblia judaica, o Novo Testamento. Veja, então quando o irmão falou para mim há uns meses atrás que ele colocou, só que ele também não explicou. E eu também não fui atrás disso. Então esse entendimento está vindo gradativamente. Veja no Novo Testamento judaico. E ouvi uma grande voz vinda do trono que dizia: eis que Shechinah de Elohim, Shechinah é tabernáculo por causa da tradução, de Elohim, Elohim é o Criador, está com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e Elohim mesmo estará com eles. Você entendeu que aqui a graça aqui nesse ponto já foi dado fim? A graça, a salvação, foi anunciado para os gentios que estavam no Cristo ressuscitado. Então eles estavam firmes, eles estavam agarrados na graça, no evangelho da sã doutrina. Por quê? Em breve ali estava vindo o juízo contra os israelitas, mas o chicote ia estralar dentro de Jerusalém, tanto para os que estavam ali sendo judeus israelitas, como os gentios também, os prosélitos, os que tinham se convertido para o judaísmo. Então aquela liturgia, aquela pregação de Paulo era graça pura mesmo, até a escatologia consumada, até ser estabelecido isso aqui. Você está entendendo que isso aqui tem que ser prolixo? Porque isso aqui você já entendeu. Vamos dizer que um vídeo meu que eu coloco hoje está dando 1.200 visualização. Dessas daí vamos colocar aí umas 500 só que assiste pelo menos 10 minutos de vídeo. Então, mas isso daqui tem que chegar para toda a humanidade. Isso daqui tem que chegar para os seus familiares. Mesmo eles sendo religiosos, mesmo eles que não chegou na graça ainda pregada por Paulo, o importante de tudo é isso aqui. Veja que presente, e ouvi uma grande voz vinda do trono que dizia: eis que Shechinah de Elohim. Deixa eu colocar isso aqui. Eu coloquei para você ver que é a mesma coisa. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão seus povos, o próprio Deus estará com eles. Ué, se eu tenho isso daqui, tenho esse conhecimento, eu estou vivendo isso, eu estou professando essa fé, como que eu vou ter isso aqui de Romanos, aqui no 21? A fim de que, assim como o pecado reinou na morte, também a graça reine pela... Então, essa graça teve prazo. Essa graça findou, mas findou com menosprezo? Claro que não. É só para diferenciar as etapas da Bíblia. Então, os pregadores da graça que tem aí, glória a Deus, eles estão pregando a graça, mas a graça deles eles estão pregando para quem? Para os religiosos, para os que estão na religião. E se eu quiser aqui angariar religiosos,
religiosos, eu também, aí eu falo, não, eu vou ser um ministro do evangelho, eu vou pregar Paulo, eu vou ser um pregador da graça de Paulo. Mas para que nós, graças a Deus, pelo entendimento que nós temos, nós já avançamos, nós passamos dessa fase. Em tão pouco tempo nós já passamos dessa fase, porque tem pessoas aí com 50 anos, 100 anos, um século, falando de graça ainda. Mas nós já... Por isso que a graça tem que ser falada. Por isso que chega um ponto, até você às vezes vai falar assim, você esses dias falou que não precisava. Precisar não precisa, mas tem religião. É o que eu sempre falo, precisar não precisa mais. O que vale mesmo é o quê? É Apocalipse capítulo 21, 1-6. Aquilo ali acabou. Acabou. E o 22:11 também, porque tem pessoas que falam assim, mas se Deus está em nós, se Elohim está em nós, como que existem tantas pessoas ruins? Vai lá no Apocalipse 22:11 e leia lá, que disse que depois daqueles dias, depois do ano 70, passou, inclusive General Tito e muitos do exército romano que mataram, que trucidaram ali, passaram por depois do ano 70. E assim é. Você entendeu como que é? Então é respeitando as fases da Bíblia, é respeitando as épocas, os acontecimentos. Então, a graça teve um prazo. A graça foi até o ano 70. A graça foi até o Paulo ser decapitado. Vamos colocar assim. A graça foi até o ano 66 no início. Porque do ano 66 ao mês de agosto do ano 70, ocorreu o dia do Senhor. E ali foi estabelecido o Evangelho Eterno, foi feito o juízo, foi cumprido a sentença contra os israelitas. E no finalzinho do livro, lá no 21, foi feito o quê? O próprio Deus está no espírito dos filhos e eleitos. Então não precisa mais de graça, coisa nenhuma. Não precisa mais, porque é ele mesmo. E ele estando no espírito das pessoas, não existe demônios, não existe pombagira, não existe obrigações, não precisa nada. Porque é ele que está. Tudo bem? Então vou encerrar por aqui. Afinal de contas, estamos ou não no tempo da graça? Claro que isso daqui é só o início, isso aqui, o entendimento está vindo agora, isso vai muito para frente ainda. Então, quem prega a graça está bem assim, continue pregando, porque tem que pregar, tem que fazer, porque tem religião. Se não tivesse religião, aí era tudo bem, era você só fazer uma cartilha, coisinha simples, de 2, 3 folhinhas ali, mostrar alguns feitos e colocar, tá vendo? Deus está em você, já foi estabelecida a Nova Jerusalém, o tabernáculo de Deus está em você, não é mais um templo de pedra, não é mais uma sinagoga, não é mais buscar em monte, não é mais nada, porque é ele mesmo que está em você. Vou encerrar por aqui, e se foi o joinha, para compartilhar tem que ter peito, hein? Tem que ter coragem. Compartilhe, se inscreva no canal, até a próxima, se o Pai assim permitir. Tchau, tchau.